Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Na mensagem de hoje, vamos refletir sobre uma verdade muito séria e poderosa da Palavra de Deus. Um dia, todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. A Bíblia nos ensina que chegará um momento em que toda pessoa reconhecerá que Deus é o Senhor. A grande pergunta é: você está preparado para esse dia? Hoje, muitos vivem como se Deus não existisse, como se não fossem prestar contas, como se esta vida fosse tudo. Mas a palavra nos mostra que Deus é justo, santo e soberano. Ao mesmo tempo, ele também é salvador e chama todos ao arrependimento, à fé e à salvação em Jesus Cristo. Nesta reflexão, vamos meditar sobre Romanos, capítulo 14, verso 11, sobre a mensagem de Isaías, capítulo 45, verso 14 ao 25, e também sobre Romanos, capítulo 5, que nos mostra como podemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, abra o seu coração, acompanhe esta mensagem até o final e reflita: se todo joelho vai se dobrar, como está o seu coração diante de Deus hoje? Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. A palavra de Deus nos revela uma verdade que ninguém poderá evitar. Chegará o dia em que todo joelho se dobrará diante do Senhor e toda língua confessará a Deus. Isso significa que todos reconhecerão a soberania de Deus. Reis e servos, ricos e pobres, fortes e fracos, religiosos e indiferentes. Todos estarão diante daquele que é justo, santo e verdadeiro. Em Isaías 45, Deus se apresenta como o único Deus verdadeiro e o único Salvador. Ele declara que não há outro além dele. Tudo aquilo em que o ser humano tenta colocar sua confiança, bens, força, conhecimento, status, poder, ídolos ou falsas seguranças não pode salvar a alma. Em Isaías 45, verso 21 ao 22, o Senhor se revela como Deus justo e salvador, e faz um convite que continua atualmente: olhar para Ele e ser salvo. Esse chamado não foi apenas para um povo no passado, ele ecoa até hoje para todos os que precisam de perdão, reconciliação e vida eterna. Esse convite também se conecta em 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 ao 4, onde a palavra nos mostra que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O coração de Deus não é indiferente à humanidade. Ele chama, alerta, oferece salvação e aponta o caminho. Mas existe uma questão essencial: como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo salvar pecadores? A resposta está em Jesus Cristo. Deus não ignorou o pecado. A justiça divina exigia que o pecado fosse tratado com seriedade. Por isso, Cristo veio ao mundo como mediador entre Deus e os homens. Conforme 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 ao 6. Jesus se entregou em resgate por todos. Ele tomou sobre si aquilo que nós não poderíamos pagar e abriu o caminho para a salvação. Por isso, quando lemos que todo joelho se dobrará, precisamos entender que essa verdade não é apenas sobre o futuro. Ela também é um chamado para hoje. A pergunta não é somente se um dia você reconhecerá o Senhor. A pergunta é: você já se rendeu a Cristo agora? A leitura indicada de hoje é Romanos capítulo 5, e esse capítulo nos ajuda a entender como podemos estar preparados diante de Deus. Romanos 5 ensina que, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz não vem de nossos méritos, das nossas obras ou da nossa própria justiça. Ela vem da obra de Cristo recebida pela fé. O ser humano precisa de paz com Deus, porque o pecado nos separou dele, mas Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores, demonstrando o amor de Deus de forma profunda e definitiva. Romanos 5 também mostra que, assim como o pecado trouxe a morte, a graça de Deus em Cristo
trouxe vida, perdão e esperança. Onde havia condenação, Cristo trouxe justificação. Onde havia culpa, ele trouxe perdão. Onde havia separação, ele trouxe reconciliação. Onde havia medo, ele trouxe paz com Deus. Por isso, estar preparado para o dia em que todo joelho se dobrará não significa tentar provar que somos bons o suficiente. Significa reconhecer nossa necessidade, arrepender-se e confiar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Princípios que podemos colocar em prática. Reconhecer que Deus é Senhor sobre todos. Um dia, todo joelho se dobrará. A sabedoria está em reconhecer o senhorio de Deus hoje, com humildade e fé. Não confiar em falsas seguranças. Nada neste mundo pode salvar a alma. Somente Deus pode perdoar, restaurar e dar a vida eterna. Olhar para Cristo e receber a salvação. Isaías 45 nos chama a olhar para o Senhor e ser salvo. Hoje esse chamado se cumpre em Jesus Cristo. Entender que Jesus é o único mediador. Cristo se entregou em resgate por nós. É por meio dele que podemos nos aproximar de Deus. Buscar paz com Deus pela fé. Romanos 5 ensina que a verdadeira paz vem da justificação pela fé em Jesus Cristo. Não adiar a entrega ao Senhor. Todos reconhecerão Deus um dia, mas hoje é o tempo de se render a Cristo com arrependimento e fé. Viver como alguém reconciliado com Deus. Quem recebeu a graça de Cristo deve viver com gratidão, obediência, esperança e amor. A pergunta de hoje é direta. Todo joelho vai se dobrar, mas você está preparado? Talvez você esteja vivendo sem pensar muito na eternidade. Talvez esteja confiando em si mesmo, nas suas conquistas, na religião ou em seus próprios méritos. Mas a palavra de Deus nos mostra que somente Jesus Cristo pode nos reconciliar com o Pai. Deus é justo, ele não trata o pecado como algo pequeno, mas Deus também é Salvador. Por amor, ele enviou Jesus Cristo para morrer por nossos pecados e ressuscitar para nos dar vida. Hoje o convite continua. Olhe para Cristo e seja salvo. Não espere o dia em que todo joelho se dobrará para reconhecer quem Ele é. Renda-se ao Senhor hoje. Confie em Jesus. Receba o perdão, a salvação e a paz que só Ele pode dar. Romanos 5 nos lembra que podemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Essa paz é a segurança de quem foi perdoado, reconciliado e aceito pela graça. Se você já caminha com Cristo, fortaleça sua fé. Viva de modo que sua vida já confesse hoje aquilo que toda língua confessará um dia. Jesus Cristo é o Senhor. Para o melhor entendimento da mensagem, convido você a ler Romanos capítulo 5, na Bíblia, com atenção e oração. Que Deus fale ao seu coração e fortaleça sua fé na salvação que há em Jesus Cristo. Agora feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti neste momento e reconheço que o Senhor é justo, santo e soberano. Eu sei que um dia todo joelho se dobrará diante de Ti e toda língua confessará o Teu senhorio. Mas eu não quero esperar aquele dia para reconhecer quem Tu és. Senhor Jesus, eu me rendo a Ti hoje. Reconheço que preciso do Teu perdão, da Tua graça e da Tua salvação. Obrigado, porque o Senhor morreu pelos nossos pecados e abriu o caminho para que eu pudesse ter paz com Deus. Perdoa os meus pecados, transforma meu coração e guia minha vida no caminho da salvação. Ajuda-me a viver preparado, com fé, arrependimento, obediência e esperança. Que minha vida confesse hoje que Jesus Cristo é Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos ajude a olhar para Cristo, receber sua graça e viver preparados para o dia em que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Se esta mensagem te edificou, por favor, inscreva-se, compartilhe, curta e comente. E para não perder as próximas mensagens, clique no link na descrição para entrar para o nosso grupo.
e Deus te abençoe.